o podcast Conversar recebe o empresário Maurílio Biagi. Então eu começo agradecendo a presença, que você faça uma retrospectiva da sua carreira profissional na atividade empresarial. Ixi, aí ele vai gastar uma hora e Professor, meia. primeiro eu quero comentar que para mim é um prazer muito grande estar aqui hoje, sob sua direção, com esse meu querido Zé Márcio aqui, né, e com o Mário. É um prazer, é um privilégio estar aqui hoje. Gostei muito do convite. Faz tempo que nós estamos tentando marcar alguma coisa, até Verdade. hoje não conseguimos. Eu sou um caipira, nasci lá em Sertãozinho, né, pertinho de Ribeirão Preto. Minha mãe veio para Ribeirão Preto para dar à luz, né, e por isso que eu sou ribeirão pretano. Depois voltei para lá assim que ela pôde. Não lembro quantos dias ela ficou na maternidade, você tá entendendo? E nem lembro do período que eu tive acomodado na melhor casa que eu já morei foi enquanto eu tava no ventre da minha mãe, você tá entendendo? Uma coisa maravilhosa, mas não me lembro, sinceramente. E daí comecei uma vida, estou aqui com 84 e Aparentando fui 60. passando etapas da minha vida, eu tive um privilégio. Eu queria começar aqui conversando com vocês, agora falando sério. Eu queria começar dizendo que eu vou contar muita coisa e vou contar, parece que eu estou contando vantagem, parece nada. Eu tive uma vantagem na vida. Eu sempre trabalhei com gente melhor que eu. Todas as pessoas que trabalharam comigo eram melhores do que eu na sua especialidade. E eu tive sempre assim, uma condição muito especial de avaliar as coisas e saber decidir. Você está entendendo? Quer dizer, eu não entendia nada de um assunto, você dava um palpite, o Zé dava outro palpite, eu analisava e tinha intuição e acertei nessas decisões. Então, esse é uma coisa que eu queria deixar. O mérito de tudo que eu vou contar aqui, o mérito foi. Tive um pai excepcional, uma pessoa que deixou um exemplo, um legado, né? Uma pessoa que honrou, né? Hoje, o maior problema que eu tenho hoje foi que por acaso, ele deu o nome dele para mim, né? Então, eu sou filho, se vocês não completaram, Maurílio Biagi Filho. E eu sempre me preocupei com isso. Eu falei, puxa vida, mas meu pai, sabe, meu pai morreu no auge, ele morreu com 63 anos de idade, morreu em 1978, ele estava no auge da carreira. Quando você está em pleno vigor, e foi na época que nós estávamos com a maior prosperidade que nós já tínhamos tido na nossa história familiar, digamos assim. Então ele ficou, realmente meu pai deixou um legado extraordinário. Então, durante esse período todo, como é que eu me preparei? Eu me preparei estudando na escolinha mista da Santa Elisa, que era uma salinha onde tinha uma professora que ensinava português, matemática, geografia, etc, etc, para alunos do primeiro, segundo e terceiro ano primário. Eu nem sei como é que isso, não lembro como é que isso podia funcionar. A aula todos juntos, primeiro, segundo, terceiro ano. Não tinha água encanada e nem tinha instalações sanitárias. Então, Ia no mato. professora, posso ir no mato? Né? Você ia no mato e tinha mina ali, você ainda tomava água. Né? Então foi assim, e convivendo com a pobreza, convivendo com realmente uma dificuldade que era o natural, o normal, porque hoje as pessoas não têm condições de distinguir o que é pobreza real e o que é pobreza culposa, vamos dizer assim. Porque sempre existirá uma pobreza natural e normal. Lá era uma pobreza que todos trabalhavam, ninguém passava fome, mas as instalações, não tinha instalação sanitária. Nós não tínhamos na escola instalação sanitária, você imagina nas casas, etc. Isso estou falando final dos anos 40, começo dos anos 50, no final dos anos 40, com certeza. À tarde nós tínhamos uma aula de reforço, eu e meu irmão, um amigo dele, o Luiz, que veio aqui outro dia, deu uma entrevista muito especial com vocês aqui, uma entrevista muito boa. E nós então vivíamos nisso, morávamos muito bem, tinha a casa de sede, etc. E minha maior realização foi o dia que eu consegui acertar a vida de todo mundo, quer dizer, todo mundo tinha casa direitinho, com asfalto na frente, com pomar coletivo, de cada um tinha um pedacinho de um pomar coletivo, já plantado frutas e os lugares para cultivar verduras quando eles precisavam, etc. Cada um fazia o seu.
com água, uma caixa d'água maravilhosa, você entende? Água encanada, banheiro em casa, etc, etc. Que isso aconteceu lá para os anos 60, mais ou menos, né? Foi uma primeira realização nossa, fizemos uma reestruturação e sempre pagamos acima da média do nosso segmento, etc. E sempre tivemos gente muito leal trabalhando conosco. E Maurílio, desculpa te interromper. nunca admitimos qualquer coisa que não fosse correta. Eu aprendi a trabalhar assim. Desculpa interromper, só por o grosso dos nossos internautas é geração mais nova. Claro, né? ninguém está entendendo Não, nada. não, é para destacar o seguinte, Eu estou que a falando usina, pro não, professor Mário. não, que a usina que seu pai fundou e que você desenvolveu, ela chegou a ser a maior esmagadora de cana em qual período? Do mundo, a maior? Em 1997, 8, não sei se foi 7 ou 8, Foi a maior usina do nós mundo. moemos 7 milhões e quase 100 mil toneladas de cana numa só unidade, né? Tivemos essa moagem extraordinária e que naquele ano foi a maior moagem já no mundo. E a usina São Martinho, que hoje é a maior do mundo, que está lá pertinho da gente e que já estava naquela época, você está entendendo? Chegou nesses 7 milhões e poucos de toneladas 7 anos depois. Foi bastante tempo E depois. destacar Mas não é, Zé, não é a melhor do mundo, a maior do mundo, porque esse negócio de ser o maior do mundo, tal, é que ela era a mais tecnológica do mundo, era a mais moderna do mundo, era a mais atual do mundo, porque meu pai aí, além da coisa, tinha a Zanini. nós tínhamos a Zanini, onde você deu uma contribuição enorme num período longo de Zanini. A Zanini era fabricante de equipamentos, mas não era isso. Se não tivesse a Zanini, tinha sido outro. Ele tinha uma. Quando nós chegamos no momento em que nós tínhamos que fazer uma expansão, não havia Proálcool ainda, nós não tínhamos chegado na época do Proálcool, nós precisávamos fazer uma expansão, nós decidimos, ele detectava puxadinho essa coisa, e nós já estávamos começando naquela fase que você vai, e toda usina que você vai, você vê isso direto. Então, nós fizemos um projeto, quando eu digo nós, ele fez um projeto, eu participei diretamente disso, não entendia, eu aprendi a fazer projeto, aprendi como é que devia ser. Tinha a Zanini que contribuía muito na época, nós tínhamos todas as tecnologias, você estava lá, nós fomos buscar 40 tecnologias diferentes, mundo afora, 40 tecnologias diferentes, que é isso aqui, o Luiz é que deve ter falado outro dia aqui, e tropicalizamos essas tecnologias, trabalho dele, tropicalizamos essas tecnologias. Algumas a grande maioria nós aproveitamos e algumas nós descartamos. As tecnologias não se adaptaram aqui à nossa condição. E então nós tínhamos contato, realmente um contato muito internacional, muito grande com o mundo inteiro. E fizemos um projeto, deixamos a unidade antiga moendo. Demoramos 3 anos para fazer uma nova unidade, toda programada, toda a última palavra, à época, né? E quando essa unidade ficou pronta, nós paralisamos aquela e iniciamos a nova aqui do lado. Pode dizer isso aqui, parece que é uma coisa assim, mas é um monstro de unidade, uma usina completa com destilaria e tudo, é um monstro. E quando nós estávamos um pouquinho antes disso, veio o Proálcool. Então, quando veio o Proálcool, você veja bem como é que são as coisas, quando veio o Proálcool, nós até aproveitamos muito pouco os financiamentos do Proálcool, porque nós já estávamos prontos. O que nós usamos de financiamento? Nós financiamos uma ampliação enorme da destilação, que nós tínhamos comprado uma destilaria normal para uma usina do nosso porte, e de repente compramos mais 3 equipamentos de destilação e aumentamos. E chegou uma hora, nós e todas as usinas associadas a gente, nós tivemos uma capacidade de produção de 2 milhões de litros de etanol por dia, que é o que o pessoal do milho chegou agora, etc. Agora, com milho, unidades, pessoas muito mais evoluídas, muito mais outro padrão, etc. E estão começando. Mário. Eu acho que muito bonita a história do senhor Maurílio. Mas nós estamos pulando. Nós começamos do sem banheiro para o vaso. Nós estamos pulando. Mas o podcast eu entendo que é isso. É isso. A gente vai sapeando aqui. Não, mas na gestão do senhor à frente da Santa Elisa, ela saiu ali de pouco mais de 800 mil toneladas para mais de 7 milhões de toneladas, certo?
Mais ou Isso, menos. O senhor isso. multiplicou por 10 essencialmente ali. Basicamente foi isso. Quando eu comecei a trabalhar, porque Santa Teresa começou produzindo a primeira safra, negócio de 100 mil sacos de açúcar. A primeira safra acho que foi 30 mil sacos de açúcar, né? Depois ela foi crescendo, crescendo. Mas quando eu comecei no finalzinho dos anos 50, eu já comecei no comecinho dos anos 60, eu já comecei firme, trabalhando para valer. Então realmente foi mais ou menos isso. E quais que eram as principais dificuldades, assim, nesse tempo, né? Nesse momento da história da usina e como que o senhor depois superou com todos esses investimentos, essas principais dificuldades? Não sei, hoje muitas pessoas, muitos empresários falam um pouco da dificuldade, né, em mão de obra especializada, falam um pouco da dificuldade de captar recursos, tem uma série de dificuldades na escalabilidade dos negócios, né? À época, né, o Brasil vivia outro contexto, né? Que o senhor enfrentou lá? Nós não tínhamos problema de quantidade, não tinha um problema. Se quisesse arrumar mais 1.000 pessoas para trabalhar, não era uma coisa difícil, né? Porque no começo, quando eu tinha essa escolinha, isso era difícil porque todo o pessoal morava na empresa, nós não tínhamos uma pessoa que vinha de fora para trabalhar na empresa porque não tinha comunicação. Não tinha comunicação telefônica, não tinha comunicação de espécie nenhuma, Transporte. por estrada também era difícil, você não tinha. Então não tinha jeito de você ter gente de fora. Por isso é que era importante as moradias da companhia, né? Depois, quando eu estou aqui agora, já o problema naquela época era a qualificação de mão de obra. Desde cortar a cana, né? Tanto é que nós tínhamos uma escola para isso, que depois nós montamos uma escola, tinha um professor Deléo, que era uma questão só de treinamento, etc, etc, etc. Tanto a Zanini teve que montar, que chamava a Escolinha Zanini, que foi outro dia contada aqui, porque nós também não tínhamos operadores de máquinas, máquinas sofisticadíssimas, máquina de 1 milimétrica de precisão total, e não tinha gente. Então, nós fizemos uma escola, não tinha sede, Senai, não tinha essas facilidades que hoje você tem, faz convênio, etc. Não, nós tivemos que criar e fazer. Isso não era comigo nessa época, né? Na usina, era treinar gente. Era treinar gente. A maior dificuldade que nós tínhamos quando começava a safra, porque você tinha, naquela época era turma, então vinha uma turma, fazia uma safra, iam todos embora, depois na outra safra voltavam, alguns voltavam, outros não voltavam, né? E isso então eram as turmas, e o grande desafio era o dia que começava a usina, a chefia tinha que estar lá para estar ensinando. Você estava lá, olha, isso aqui, como é que opera? Isso aqui opera assim e tal, na prática, etc. Tanto é que para frente, quando nós montamos outras unidades, todas as outras unidades elas foram treinadas na Santa Elisa. Então a gente contratava toda a equipe necessária para o start das outras unidades, elas treinavam na Santa Elisa, a gente destacava um líder, um dos melhores que a gente tinha para fazer a gerência daquela nova unidade, e quando começava uma safra, começava todo mundo pronto, etc, etc. Essa era a dificuldade, era a mão de obra treinada, em todos os segmentos. Tanto é que todo o pessoal que morava na Santa Elisa, nós tínhamos um trabalho lá extraordinário, que nós chamávamos dos guardiões, não tinha office boy, né? Tinha guardinha. Então, o sujeito que estudava de manhã, os meninos que estudavam de manhã trabalhavam no período da tarde, os meninos que estudavam no período da tarde trabalhavam depois que a usina fez seu grupo escolar, que pertencia à rede pública estadual, e que os professores eram todos do Estado, e que tinham. A Santa Elisa fez um grupo escolar maravilhoso, fez instalações sociais para tudo que você possa imaginar, espetaculares. Isso lá para frente. Então, cada vez mais o desafio era treinamento. E cada vez que a gente crescia e progredia, eram novas máquinas, novas tecnologias, e você tinha que estar adaptando aquele pessoal todo. Mas é muito interessante a competência e a capacidade das pessoas. É tão difícil. Eu fui o primeiro, outro dia eu recebi uma homenagem, eu fui primeira usina de açúcar que empregou mulheres, né? Não tinha nenhuma que trabalhava lá na usina. Foi a primeira que empregou mulher. Eu fui pessoalmente na lavoura para escolher algumas meninas para virem trabalhar na usina. No escritório, nós já tínhamos colocado duas,
né? E uma era chefe de expedição, até ficou chefe de expedição, que era um cargo importante à época, e nós trouxemos e fomos os primeiros a empregar mulheres recebi outro dia um prêmio que é lá em Ribeirão Preto, outro dia, de todo o setor, que justamente por esse reconhecimento. Então, para trabalhar na limpeza, eu estou me aprofundando nisso para que quem está nos escutando saber da diferença. O pessoal não sabia, o pessoal entrava na usina, a usina era limpinha, tal, a gente até encerava, e o pessoal entrava com aquelas botinas no começo a gente não conseguia fazer com que elas trocassem aquela roupa, elas vinham com aquela roupa que elas trabalhavam no campo, tal, devagarzinho, nos primeiros 2 meses. A adaptação é super rápida, mas você tem que ter aquele trabalho, aquele de fazer. Você pode imaginar hoje que você, para trazer uma pessoa para trabalhar na tua casa, você precisa se preocupar com o traje, etc., porque a pessoa, naquela época, era assim, eles tinham aquela roupa de trabalhar que punha uma calça por baixo, uma saia por cima, nem sem aquela calça, aquela saia. Elas não viam. É simples quanto isso. É simples quanto isso. Não é nenhum demérito, não é nada. Era assim. E hoje não é mais assim. Quer dizer, cresceu, progrediu, o progresso chegou. Não estou falando da gente agora, estou falando de. Isso é geral. É geral. Faz um panorama geral do pró-álcool, os pontos positivos e negativos. Não, excelente, mas antes só eu ia fazer uma. Eu queria, antes de mais nada, fazer um desafio. O senhor me apontar os pontos negativos, o senhor me apontando os pontos negativos, eu vou poder contar para o senhor, mas eu quero primeiro os negativos. Mas não, eu só queria. Desculpa, Luizinho, antes. O grupo Biagi teve 3 personalidades fortíssimas, importantíssimas. O seu pai. 3 grupos. Não tem personalidades. Personalidade. O seu pai, você e o Luiz, né? E o Alexandre. O Alexandre menos. O grupo. Não, a família, né? Então, a família inicialmente eram meus tios e meu pai. Isso. Mas, eu tenho 3 tios. 4 tios que foram muito importantes, eles vieram juntos até um determinado ponto, depois de uma forma muito natural. Por exemplo, te dando um exemplo, nós tínhamos Coca-Cola e tínhamos fábrica de equipamento dentário. Os meus tios eram sócios nas duas. E de repente, da Biatlante e Referência Ipiranga, só para te dar um exemplo. Então, de repente, as duas davam prejuízo, as duas tinham um problema. Tanto é que a Coca-Cola tinha 14 sócios e quando terminou tinha só meu pai de sócio. E meu pai e meu tio que ficaram lá, que eram sócios históricos. Então, um parou de botar dinheiro na Coca-Cola e o outro parou de botar dinheiro na Dabi. Então, um cresceu e perdeu participação daqui, o outro cresceu e perdeu participação ali. Uma coisa natural. Por exemplo, estou te dando um exemplo de acerto dos velhos. Aí, muito bem, aí com o tempo eles se separaram, cada um tinha o seu negócio, as coisas tocaram, nós estávamos todos estudando, o Luiz estudava aqui em São Paulo, eu não vim para São Paulo, só de saber andar em São Paulo já era uma referência, porque a gente não sabia nem entrar em São Paulo, não, mas eu queria nem explorar, andar em São Maurelinho, Paulo. desculpa te interromper, eu queria explorar o seguinte. Você vai me interromper mais. Não, é o seguinte, o seu pai tinha determinadas características, você outras, o Luiz outro. Eu queria que você explorasse um pouco, quer dizer, qualidades que você tinha, que teu pai, por razões históricas, não teve, qualidade sua. Outras defeitos que você tinha, que o Luiz não tinha, enfim, se você pudesse explorar essas 3 personalidades. Né? Não, veja bem, nós éramos absolutamente complementares. Não tem nada mais complementar que eu já tenha conhecido na minha vida do que eu com o Luiz. Até nós nos separamos num determinado momento, nós nos separamos, né? Nos separamos física e do ponto de vista empresarial. Nos separamos. Até essa data, nós somos completamente diferentes, eu e ele. E a gente se complementa muito. Eu era muito mais ali atirado e muito mais ali caipira, estava lá na lida, etc, etc. O Luiz era muito mais internacional. O Luiz era o porta-voz, só o Luiz falava.
para a imprensa, só o Luiz falava em São Paulo. Quando o Fidel Castro veio aqui, ele saiu na primeira página, primeiro caderno, primeira página no estado de São Paulo, uma manchete dizendo que o empresário pede maior aproximação Brasil com Cuba, etc., por exemplo. Você está estou dando um exemplo. E eu nem conhecia nada, nem sabia nada. Então, ele então nós nos complementávamos. O Luiz, eu sabia de tudo que ele fazia, ele sabia de tudo que eu fazia. O Luiz me ligava umas 2 vezes por dia, no mínimo, para a gente sempre conversando, trocando ideias, etc. Então, tá. Com meu pai, eu não tive essa oportunidade de ser tão. Mas a gente era muito complementar. Por exemplo, como é que isso funcionava? Uma ocasião eu vejo meu conta corrente na empresa e tinha uma soma enorme, porque eu tinha um salário, depois na minha vida inteira eu controlei o salário dos principais executivos, que todos mereciam ganhar muito mais do que ganhavam pelo meu salário era o teto, né? Então mais do que aquilo ninguém podia ganhar, é muito democrático, né? Mas era assim, né? Fácil, né? O Luiz andava mundo afora, o Luiz era um comercial, o Luiz começou vendendo buzina, né? Você imagina, né? E ele tinha um dom comercial extraordinário, amigo dos clientes, etc. Então nós éramos completamente complementares. Na usina ele não vinha, eu não ia na Zanini, quer dizer, eu era cliente da Zanini, talvez o melhor cliente da Zanini, acabou dessa parte, você está entendendo, né? E ele não era cliente da Santa Elisa. Né? Ele era usuário da Santa Elisa. Tanto é que a Santa Elisa é que abastecia todo mundo de serviços, etc. É assim que funcionou e nós éramos absolutamente complementares. Vou falar do meu pai, né? Vou falar o que eu percebi. Eu estava te dizendo que tinha um dinheiro grande na minha conta corrente. Eu chamei, em dezembro só que eu olhei, porque eu olhava uma vez por ano isso, o que tinha, não tinha nada. Então, de repente eu vi aquilo, assustei, chamei, ele falou, não, teu pai tem uma participação nos lucros da parte agrícola, que eram 3 sócios, tem um lucro, então os sócios tinham uma participação X% nos lucros. E ele mandou passar 15% dessa participação todo ano para você. Ele não te avisou nada? O Francisco Conrado Betus me pergunta. Eu falei, não sabia. E meu pai faleceu, eu não agradeci ele até hoje, você está entendendo? Por ter feito isso. Ele não me falou nada, então a gente funcionava muito no olhar. Você que é mais da minha época, você recebia um olhar assim, você já sabia o que era para fazer, você já sabia se estava certo ou se estava errado, você está entendendo? Né? E existia uma hierarquia e aquilo funcionava como um relógio. Né? Hora para dormir, hora para comer, hora para tudo. Né? E se chega atrasado para comer, não come. Simples quanto isso. E funcionou muito bem. Né? Você está entendendo? Eu enalteço essas virtudes que são extraordinárias. Agora a pergunta do vizinho, né? Ele que tem que começar a responder. Olha, eu não me lembro das falhas do Proálcool, assim, de relance. Como é que foi o Proálcool? Alguém já contou direito isso aqui? Como é que foi? Não, conta você, pode nascedouro, contar. né? Você está entendendo? Porque como eu estou indignado com o que está acontecendo hoje, eu vou fazer uma correlação. Estou indignado com o que está acontecendo hoje com uma situação como essa, o Estreito de Hormuz fechado, e nós não passamos no Estreito de Hormuz. O álcool sai daqui e vai ali, você está vendo? Né? De repente nós estamos com uma estocagem de álcool enorme, de etanol, né? Agora não chama mais álcool, chama etanol, né? E nós, subsídio para gasolina, subsídio para isso, subsídio para aquilo, e o etanol ali, agora para passar de 30 para 32, demoraram um ano para passar, 30 por 32, uma coisa que óbvia, não tem porquê. E toda vez que você aumenta a mistura, a Anfávia reclama. Isso desde quando a gente misturava nada, quando começou a misturar 5%, todo mundo reclamou, porque os carros não iam andar mais. Quando passou de 5 para 10, todo mundo reclamou, porque o carro não ia andar mais. Quando passou de 10 para 15, de 20, 25, 30, 32,
Todo mundo reclamou. Nunca, não, isso aí vai corroer, vai acontecer tal. E nós, 50 anos depois de fazer o Proálcool, ainda você vai comprar um carro. Outro dia o Luiz foi comprar um carro, o cara falou: olha, os 2 primeiros abastecimentos faça com gasolina, tal, porque. Quer dizer, então. Mas o Proálcool foi um golpe que foi dado na década, foi a crise do álcool, a crise do petróleo, né? O oil shock, né, o oil shock, que foi na década de 70, em que, indo direto para os finalmente, o preço do barril de petróleo passou de 50 centavos, que era no começo dos anos, no final dos anos 60, tal, começo dos meados 60, para $10 o barril, logo lá para 75, 77, por aí. Muito bem. O que aconteceu naquela ocasião? A OPEP, foi criada a OPEP fechou, deixou faltar, restringiu o fornecimento e faltou combustível no mundo inteiro, não foi no Brasil. Você tem uma frase maravilhosa: quem criou o Proálcool foi o Pepe, você disse. Quem criou o Proálcool aqui foi o Pepe, e é verdade, foi o Pepe que criou o Proálcool aqui. Quando aconteceu isso, porque o Pepe não tinha ideia, os produtores até hoje eles não têm ideia exata da dimensão do álcool. Agora eles começaram a ter ideia. Porque nunca vai concorrer com o petróleo. O etanol não concorre com o petróleo. O Brasil tem uma condição especial com o etanol que poderia estar muito adiante, só não está adiante porque o pessoal é perna de pau. Você está entendendo? Porque já deveria estar muito adiante. Você vê que precisou entrar o pessoal de milho agora para sacudir, tal, agora fica, porque milho e cana não concorrem, eles são complementares. Os dois daqui a pouco as usinas de cana todas vão ser flex, vão produzir álcool de cana durante o período útil da cana, melhor período. Eles vão poder até melhorar a operação de cana, moendo num período mais curto, onde as variedades precoces, as médias e as tardias, elas possam dar o seu máximo, né, que é um período de 6 meses que você tem variedades. Quando eu comecei a trabalhar, não tinha variedade precoce, não tinha variedade média, não tinha variedade tardia. Quando eu comecei a trabalhar, não tinha uma variedade de cana nacional, nenhuma variedade de cana nacional. Hoje não tem nenhuma variedade estrangeira, né? Então, o álcool não concorre com o petróleo. Mas naquela ocasião, então, houve uma necessidade de uma pessoa do petróleo, não foi o cara da cana-de-açúcar tal, que veio falar, o cara do petróleo, o doutor Lamartine Navarro Júnior, que era da Socigás, que era uma pessoa, um engenheiro, etc. Era muito amigo do doutor Cício Junqueira Franco, que quando nós fundamos a Vale do Rosário, o doutor Cício foi trabalhar lá na Vale do Rosário, né, como engenheiro, que era engenheiro das estacas Frank. Quem que lembra das estacas Frank? Né? Não sei se existe ainda. Né? Foi uma época todo mundo Era que famosíssimo. tinha que fazer, era famosíssima, tomara que exista. Né? E o doutor Lamartine fez um plano que chamava Fotossíntese como fonte energética, mostrou Que é o documento para o inicial, né? Cícero, esse documento inicial. Ele pegou uma opção de padrinho, que foi meu pai, foi do senhor Orlando Meto, foi o pessoal da Dedini, o pessoal da Zanini, os fabricantes de equipamentos, etc. Foram ao presidente Geisel, apresentaram isso para ele, o presidente gostou, achou ótimo aquilo, falou, pô, o presidente entendia do assunto, ele tinha sido presidente da Petrobras, ele entendia do assunto, e muito rapidamente, aí tem uma turma enorme, Sijac Uec, tem uma turma enorme, o Lamartine era muito amigo do Sijac Uec, está aí hoje, outro dia aqui na USP, a gente fez uma reunião, ele, o Zé Goldenberg, todo esse pessoal, e falamos disso, né? Falamos disso. Na época estavam todos aqui. E o Roberto Rodrigues, né? Que hoje é homenageado aqui na Fundação Getúlio Vargas. Né? E por isso que eu vim aqui de gravata para homenagem ao Roberto Rodrigues e aproveitei fazer uma homenagem para vocês, né? Vim trabalhar de gravata desconfortavelmente, você entendeu? Então na verdade, assim, então, eles iniciaram esse assunto. E ninguém, onde que ia fazer? As usinas demoraram para reagir à produção. Aí, o objetivo do Proálcool, ele não financiava açúcar, ele só financiava álcool, à época.
Então, eram as destilarias autônomas. Então, você tinha que construir uma destilaria. E você tinha que ir para as regiões que não eram ocupadas ainda. Começou aqui com a região de Araçatuba, com Próprio Lamartine, com a destilaria Alcídia, né? Alcídia, que já foi numa região que não era, não tinha cana, né? Alcídia. Então, assim isso foi começando e você tinha que convencer o agricultor, normalmente era um agricultor, principalmente o pessoal de pecuária, que naquela ocasião tinha um negócio de reforma agrária, todo mundo tinha medo então queria ocupar as terras, e aquelas pastagens extensivas, então o sujeito se encantou, nós precisávamos provar para o pecuarista que em vez de 500, vou falar em dinheiro de hoje, em vez de R$ 500 por hectare de renda, ele podia ter R$ 3.000 por hectare de renda plantando cana. O sujeito ficava assustado. Aí tinha muda, porque o sujeito para plantar 1 hectare de cana gasta 6 toneladas para plantar. Então é uma coisa custosa, demorada, precisou fazer viveiros. Isso é uma coisa lenta, é agricultura. Você montar uma destilaria, entre planejar, montar e começar. Se for muito rápido, como nós fizemos as nossas, é 3 anos, mas normalmente são 5 anos. Que você começa, estuda, planeja, faz o financiamento e começa a fazer viveiro. Você planta 10 alqueires de cana, no segundo ano você multiplica aquilo, vai multiplicando até que você tem um canavial. Aí você precisa começar a moer antieconomicamente, quer dizer, você tem que começar. Quando você tem 200, 300 mil toneladas de cana, quando a moagem econômica naquela época era 1 milhão de toneladas, você já tinha que fazer a primeira safra com 200, com 300, aquilo que você tinha de cana, e ia aumentando todo ano até demora 5 anos para entrar em voo cruzeiro, né? Então, aí nós saímos por esse Brasil afora. Aí eu atuei muito aí, porque eu era da usina. O pessoal queria falar com a usina, e não queria falar com o fabricante. O fabricante de equipamento fazia todo o trabalho, fazia toda a pesquisa para financiamento, a Zanini inventou a tal do turnkey, né? Então era turnkey que você recebia a chave da usina para começar a operar. Então o pessoal do Lamartine fez empresas de planejamento, outro fez diversas empresas, nasceram. Aí nós tínhamos um consórcio, a gente tinha um consórcio que era Racional Engenharia, que na época era meu cunhado, o Nilton Simões, continua até hoje. Racional é uma empresa que teve um sucesso extraordinário, né? E tá aí, ela é uma das consorciadas na época. Estava iniciando, tal. Foi um start para uma porção de gente. Fábricas que estão lá hoje, como uma Sermatec e tal, foi construída somente por causa do Proálcool, diferentemente da Henk Zanini, da Cazé Turbinas, etc., que já foram uma outra fase, que nessa ocasião do Proálcool ajudou muito. Então, essa modernização foi muito importante porque nós começamos fazendo coisa mais moderna. Nós tínhamos uns equipamentos antigos, porque a Dedini tinha 100% do market share, né? E nós tínhamos zero, em 1950, quando começou a Zanini. Né? E, de repente, no Proálcool, nós tivemos um market share maior que a Dedini, primeira vez na história. Né? Porque nós tínhamos novas tecnologias, a gente era mais jovem, falava mais. A Dedini é muito tradicional até hoje, você está entendendo? Né? E naquela época era super tradicional, pessoal super competente, fizeram um trabalho maravilhoso. Tal, só que fizeram uma coisa. Eu gosto tanto de português, que eu não gosto nunca de depreciar português, mas fizeram um acordo português, né? Quem vendia mais barato. Um mercado totalmente demandado, você podia escolher, vinham vocês três estão aqui, vinham comprar uma destilaria, você uma destilaria, o Mário outra destilaria, você outra destilaria, e a gente podia se dar o luxo de falar, não, eu posso fazer a sua não posso, a sua não posso. Não, a gente queria pegar as três. Então, aí o outro queria pegar as três também, você tá entendendo? Baixava por coisa de louco. Tanto é que quando eu entrei na Zanini, esse é um capítulo aqui que eu quero contar para vocês, quando eu entrei na Zanini... Você deu uma saneada nisso. Eu levei o maior susto da minha vida. Hoje a Nakana tomou meu celular. Hoje eu tenho uma diabetes que toda vez que eu vou fazer um programa como esse, eu ponho o telefoninho aqui, vejo a minha glicemia, mostro, você está entendendo? E por quê? O susto que eu levei. Qual o susto que eu levei? Eu levei um sustozinho. Tão grande que deu diabetes. Eu levei, 2 anos depois ela se manifestou. A empresa entrou numa
numa crise, e começou, põe um, põe outro. O próprio Nilton Simões foi convidado pela família, ele foi, assumiu a presidência, ele, para assumir a presidência, disse que eu queria que eu trabalhava de advisor dele, que eu fosse o advisor dele, mas não desse palpite. Né? Eu falei, assim, foi uma coisa maravilhosa que eu falei, tá certo, tá aceito. Né? E assim foi, e assim funcionou. Você tá entendendo? E só que ele ficou lá, não sei, 6 meses, não sei quanto tempo, e não aguentou, né? Quis fazer uma fusão com a Dedini naquela época. Eu mostrei para ele que era uma fusão equivocada, porque a Dedini queria só a Henk Zanini. Eu falei, olha, isso só fortalece a Dedini e enfraquece a Zanini, porque nós vamos ficar sem a fabricação da intermediária. E a Henk Zanini era muito melhor do que a tecnologia Citroën que a Dedini tinha à época. Então, ele enxergou aquilo, o Nilton é uma pessoa super Chegou a interessante. fusionar, chegou a fusionar. Não, chegou a propor. Fizemos um almoço com o Sr. Virometo lá na Fazenda Vassoural, e o Nilton me perguntou a opinião. Eu falei, Nilton, se você quiser. Eu primeiro queria dar os parabéns ao Sr. Viro, que é uma tacada extraordinária da Dedini, e segundo, se você quiser enfraquecer a Zanini, é fazer isso, enfraquece no sentido tecnológico, etc, etc, etc. Ele aceitou, na hora percebeu, viu, é uma pessoa extremamente inteligente, competente, etc. Né? Está aí o resultado dele. Então não fez a fusão, e vai, e entra um, entra outro, você tá entendendo? E de repente, por exclusão, né, ó, pediram para mim para lá. Eu, por ignorância, né, achei que podia tocar e podia fazer. E fui. E cheguei lá, segundo mês, primeiro mês, eu não lembro quanto, muito pouco tempo que eu estava lá. Chega um cliente, o cliente chora que nem uma criança, tal, para me contar. Primeiro pediram para me atender o cliente, eu falei, não, eu estou aqui para. Eu não tenho tempo agora para. Não é cliente, eu não vim aqui para fazer parte comercial. Parte comercial você tem aí um monte de gente e tal. Eu preciso ver a estrutura, preciso tentar ver como é que eu faço aqui para a gente resolver os nossos problemas, que são outros. Mas aí insistiram tanto que eu fui lá atender. Quando eu fui atender, o sujeito chorava e me contou uma história, chorando. Eu falei, "Ó, senhor, me desculpe, vou repetir para o senhor o que eu entendi do que o senhor me falou, o senhor vê se está certo. O senhor está me falando, o senhor acabou de me falar, que o senhor comprou aqui, ó, quase 2 anos atrás, o senhor comprou aqui uma Turnkey, o senhor comprou uma necessidade de chave na mão. E o senhor está aqui hoje e nós não entregamos nenhum parafuso, não entregamos nada para o senhor já pagou 70% do valor e o senhor não recebeu nada. Foi isso, doutor, é isso que eu queria dizer para o senhor. Eu fiquei apatetado, fiquei parado, né? Levei um susto, que eu entendia, talvez uma pessoa que não fosse tão do ramo como eu era, não do ramo do bens de capital, mas do ramo de açúcar e álcool. Eu entendi o drama do cara. Eu não fiquei impressionado com o drama, eu entendi o drama do cara. Eu falei, como é que esse cara está fazendo? O cara falou, doutor, já tem cana bisada, né? Ou seja, a cana que era para ser cortada e não foi. Aí ele perguntou para mim, o que eu faço? Eu falei, ó, daqui uma semana eu estou preparado para conversar com o senhor. Agora, quem não sabe o que faz sou eu. Eu vou ver se eu encontro o que eu consigo fazer, porque eu não tinha ideia. Aí fui ver, fui na parte técnica, você conhecia lá como é que funcionava, fui lá. Aí eu descobri que tinha mais 9 na mesma situação. Aí que eu tive o choque. Não foi ainda com o cara, o primeiro. Aí que eu tive o choque. Não tem solução. Roda tudo. Mas rodava tudo. Zanini, Coca-Cola, usina, família, tudo. Não tinha, fui ver, não dava concordar, não dava recuperação judicial ou concordata, como era na época. O volume era grande. Não dava falência era falência fraudulenta, devia para INSS, devia para não sei o quê. Nossa Senhora. E se fosse hoje, a gente teria falecido. Naquela época, as notícias eram lentas, demoravam para circular e eram fechadas. Aí eu não olhei para trás. Eu sei agora o que aconteceu, que há um ano atrás eu fiz reuniões com todos
os diretores da Zanini, meus amigos, todos eles eram diretores, hoje são todos empresários bem-sucedidos, cada um no seu canto, gerentes, etc., gente da parte técnica, né, tudo. E nós fazíamos, daí 11 horas chegava todo mundo em casa, nós ficávamos, na cada participou de uns dois, a gente ficava conversando, eles me contando história, eu contando história para eles, eu provocando, eles me contando o que aconteceu e tal. Ah, você recuperando a história disso E aí. aí eu recuperando a história do que aconteceu. Porque quando eu vi isso, se eu procurasse culpado, se eu procurasse alguma coisa, se eu fizesse alguma coisa, A era um casa caiu. fracasso. Casa Era um caiu. fracasso. Fechava a empresa, ia ser um desespero, um desânimo. Eu não sei de onde eu tirei essa inspiração, porque não é da minha índole, você está entendendo? Tudo que eu via, eu não admitia coisa errada. Olhei no retrovisor, não olhei para nada, falei, o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer? Sair atrás de resolver, sem olhar para trás. Tanto é que da empresa saíram 2 ou 3 pessoas que hoje eu fiquei sabendo por que saíram, etc., mas a gente também não estava preocupado com isso. Levei 2 ou 3 pessoas só para a Zanini, você tá, né? Levei um jurídico, levei o Zeca Bevilacqua, que era o doutor André Rivalta, que foi um cara extraordinário, já faleceu, minha homenagem aqui a ele, você está entendendo? Levei o Zeca Bevilacqua, O que Bevilacqua está com firme e forte. menos de 70, né? Bevilacqua deve ter. 68. Não, 7, 7, 7. 7, 8, 7, 7, 7, 6, por aí, você está firme e forte construindo. Estamos fazendo prédios de sociedade em Ribeirão hoje, eu com ele, etc. Então, uma pessoa muito, muito legal. Então, veja bem, e fui atrás. Banco do Brasil, que tinha cortado o crédito, me liga um amigo. Mandarino? Doutor Paulo Mandarino. Me liga um cliente do Paraná, Mato Grosso, sei lá de onde. Eu sou fulano de tal, eu sou seu primo. O gerente da minha agência do Banco do Brasil me ligou, me chamou, queria falar comigo, eu fui lá. Ele me disse que eu não posso mais trabalhar, eu não posso mais trabalhar com o Banco do Brasil porque por causa do senhor. Cara, o que eu faço? Ele perguntou para mim. E eu fiquei sabendo das cortes do Banco do Brasil por ele. Eu não sabia, porque eu estava imerso lá naquela solução. É dramático o negócio, não foi uma coisa simples. Você está entendendo? Aí vai lá no Brasília, eu levo 7 dias, levo 5, cabia no avião, e levei minha mãe, que era o maior acionista, eu só precisa ficar sabendo o que está acontecendo, olha que maravilha. Ele chegou lá, ele botou o dedo em risco assim, e falou assim, mas doutor Paulo, o senhor não me chamou aqui? Tal? Ele falou, não, eu não te chamei porque me disseram que você é muito prepotente e que se eu te chamasse você não viria. Então, vamos conversar. Começamos a conversar, nos entendemos. Fui orientando ele, falei, o senhor não pode dar dinheiro para a Zanini, o senhor tem que dar dinheiro para o proprietário da destilaria, que o senhor já deu, mas tem que dar mais um pouquinho para ele começar, para a gente começar a fazer e tal. Reunia todo o time da empresa às 6 horas da tarde no auditório, ficavam discutindo o que tinha, onde que tinha, ouvindo todo o chão de fábrica, ouvindo todos os gerentes, todos os gerentes. Cada ideia que surgiu, cada sugestão, cada lugar, olha lá, não sei aonde nós fizemos uma destilaria, nós largamos lá não sei o quê, uma parte de uma coluna serve, largou aqui não sei o quê, e fomos buscando, fomos pegando. No próprio pátio da empresa tinha coisa que não acabava mais, que podia ser aproveitada, coisa que podia ser adaptada, tal. Foi assim, uma coisa hercúlea, tanto é que você vai em Sertãozinho hoje, você não imagina, outro dia eu recebi uma homenagem em Sertãozinho, olha, coisa maravilhosa, porque o que o cliente percebeu? Ele percebeu que... Vocês queriam resolver. Não, que a gente queria resolver. Porque o que o pessoal dizia, eu falei, eu não tenho o que fazer. Teve uma greve no meio disso, a gente falou de entregar a fábrica para os funcionários, falou, vou entregar a fábrica para vocês tocam a fábrica. Né? O Lula foi lá presencialmente, etc. Né? E foi ótimo, ficamos super amigos, ele entendeu a proposta, e obviamente que a hora que ele foi conversar com os trabalhadores, ele falou o contrário, mas estava tudo certo, tudo arrumado, você está entendendo? Então é simples quanto isso, porque era o papel dele. Né, como líder sindical, foi um ótimo líder sindical. Né? Então é isso. Isso que aconteceu, e isso é que me deu força, e a gente demorou Fala 6, pros 7 internautas anos. que ano exatamente, que período esse aí? Isso começou eu entrei na Zanini, exatamente, eu entrei na Zanini em 86, e saí da Zanini no 91? 90 e qualquer coisa,
quando a gente fez a fusão com a Dedini, porque eu saí, você vê como é que foi profícua a gestão, porque quando nós recuperamos a companhia, voltamos a operar, voltamos às nossas origens, resolvemos todos os problemas. Quer dizer, como resolvemos, né? Vocês não estão perguntando, eu tenho que perguntar e responder. Quer dizer, puxando dinheiro das empresas capitalizadas, tudo era capitalizado. A Santa Elisa era muito capitalizada, a Referência de Pirão era muito capitalizada, fora as empresas onde a gente não era majoritário, mas a gente, como por exemplo a Vale do Rosário, quero fazer uma homenagem, a Vale do Rosário contribuiu muito para não só apoiando a companhia, mas como arrumando dinheiro, porque nós fomos puxando. Eu tinha realmente naquela época, eu que estava com o controle dessas companhias, e estava todo mundo, 3 anos depois, estava todo mundo super preocupado. Os diretores da Santa Elisa me chamaram lá, fizeram uma reunião, falaram, olha, vai ficar difícil. Né? O outro lá, quer dizer, todo mundo, a família toda, né? Ninguém, até hoje, essa história ninguém sabe. Ninguém sabe essa história. Ninguém sabe, e mais do que ninguém sabe, ninguém quer saber, você está entendendo? E mais do que não quer saber, não acredita. Entendeu? Então, a história é essa. A história é essa, simples quanto isso. Você está entendendo? Simples quanto isso. Agora, estou aqui, estou contando para vocês, estou feliz, mas não sou eu que estou aqui, estou feliz, estou contando. Toda a família está lá onde estiver, agora está todo mundo bem, está todo mundo tranquilo, podia ser assim, podia ser assado, e devagarzinho, como eles tiveram o azar de eu ser longevo, você está entendendo como você falou aqui no começo da coisa, então devagarzinho todo mundo vai entendendo o que aconteceu, vai vendo o que aconteceu, nunca acusei ninguém disso ou daquilo outro, você está entendendo? Entrei lá, teve uma gestão que deixou a companhia assim, e que disse que não era assim, que a companhia estava super capitalizada, tal, não sei. Na verdade, nada como isso. E é um time, porque a Zanini, você sabe, a Zanini tinha um time, gente, vocês não têm ideia. Espetacular. Vocês não têm ideia do time que essa companhia tinha na sua diretoria, na sua gerência, na sua média gerência, na sua alta gerência. Um espetáculo, no seu chão de fábrica, tudo gente que vestia camisa, tudo gente comprometida tal. A não ser quando a companhia fazia besteira, montar destilaria para todo lado, mandava, não tinha controle. O Luiz teve uma ideia genial, que foi de montar a Sermatec, que eu era o presidente da Sermatec, que era, que eu achei inteligentíssimo na época, que era para ser a montadora oficial do consórcio, então a Racional que tinha que construir, a outra que tinha que montar, etc. Então, o que acontecia? Na fabricação, você está sempre sujeito, principalmente naquela época, que era uma correria, né? De você fazer um flange qualquer que o furo não combina com o outro, que para o proprietário é um desastre aquilo, mas para para nós, não. Então, era a Sermatec, tinha que evitar que isso chegasse ao proprietário e já retornar para a companhia e falar, olha, isso aqui está errado, faz o outro, tal, tal. Aqui não tinha discussão, porque você é com o cliente, não, mas está certo, não. O cara já trazia, já era certo, super. Então, tudo. Mas o que ficava de material na obra, isso a gente só descobriu com essa penúria que a gente passou. Quando você passou a penúria, a gente foi buscar material numa opção de obras que a gente já tinha feito. Você tá, Maurelinho, deixa eu fazer uma colocação, indo um pouco mais para frente. E aí, se quiser voltar nesse período. Você também, além do teu talento, você é sortudo. Porque a crise forte que depois bateu mais para frente no etanol, você teve a visão, você foi vendendo as destilarias, as usinas que você tinha. Você vendeu? Isso foi agora. Isso, não, eu digo... Foi em 2000. Isso. Você vendeu no auge. Muitos grupos, né? Vamos falar, não só grupo, algumas personalidades, quebraram por uma gestão, por falta de sorte, por não perder o time. Vamos falar do Boomline, ou do próprio Emerson Fittipaldi, perdeu tudo que tinha, porque a participação numa usina, e outros personagens. Você não. Vai você... lá, quase, fazendo de laranja, então eu gosto muito dele. O Everton está firme aí. Não, você vendeu, é verdade isso. Nós patrocinamos o Copersuca lá na década de 60, 70, sei lá, o campeão mundial. É fato isso. Você vendeu, hein, Maurinho? Você vendeu, você saiu
no momento certo, né? Eu fui saindo, veja bem, eu fui saindo devagarzinho. Primeiro foi da Santa Elisa, que o pessoal achou que eu não era um bom gestor, etc, etc, e achou que devia colocar lá um gênio, colocaram um gênio, você tá entendendo? É sério, sei lá, eu quero que eu saí em 2000, 2002, não sei, colocaram lá um CEO, né, que eu fui para o conselho, né, depois pedi demissão do conselho, porque chegou num ponto em que eu vi as coisas acontecendo, até um dia que eu denunciei uma operação. O CEO vem na reunião do conselho e apresenta uma proposta e propõe para todos os acionistas. Eu tive sorte na minha vida, tive sorte, eu sempre achei que é um componente muito importante, mas sorte trabalhando das 7 até as meia-noite, você está entendendo? E presente em tudo, e Olhando tudo. sábado e domingo, etc, né? Eu fiquei tão viciado nisso que eu continuo fazendo a mesma coisa. Você entendeu? Hoje, né? Só para os outros. Só para os outros. Né? Então O senhor chegou e fez uma proposta, você ia dizer. O senhor chegou e fez uma proposta. fiz uma proposta, uma operação XYZ, e todo mundo discutiu. Ele falou, não, todo mundo discutiu. Aí eu peguei e falei, olha, isso aqui vocês adoram, né? Transparência, adoro, vocês falam isso o tempo inteiro. Eu queria parabenizar aqui o meu amigo aqui com a transparência dele. Isso aqui é o seguinte, isso aqui já está feito, já está registrado em cartório, já está assinado, inclusive, por acionista que está aqui agora e que passou por ele e aprovou agora, como se estivesse fazendo agora, mas já assinou, já tá aprovado no cartório, né? O dinheiro já está desembolsado, né? E olha a transparência, olha que maravilha. Ele está propondo aqui para vocês aprovarem. E vocês aprovaram. Ainda bem que vocês aprovaram. Olha que sorte. Se vocês não aprovam, né? Olha aí, o que ia acontecer? E pedi licença, me levantei, saí da reunião. Antes de levantar, pedi demissão do cargo. Falei, olha, eu não quero mais, porque não é de agora e não é isso aqui. Não é isso aqui. Faz tempo e está no caminho errado. Ponto. Quando eu saí da usina, a usina já tinha um endividamento de 800 milhões. Quando eu entreguei a usina, pouquíssimo tempo antes, tinha 181, uma dívida nada para Santa Elisa. Então, isso foi acontecendo. Depois, aí tiveram que demitir o senhor, demitiram, aí puseram o outro. Também um desastre. Você tá entendendo? E assim foi. As coisas são simples. Precisa dizer claramente como aconteceu. Eu não estou criticando ninguém. Eu estou registrando fatos. Isso é fato. Está lá para quem quiser ver, para quem quiser se informar, para quem quiser conversar. Claro que existem versões contrárias ou diferentes, mas essa é a versão, e sobre ela não paira nenhuma dúvida. Mas eu sempre fui muito irrequieto. Sempre tentei contribuir. Por exemplo, em 1980, porque até hoje nós estamos discutindo se o carro é bom, se o combustível é bom, o carro, né? Eu fiz uma carta que eu mandei para você, uma cópia, eu fiz um artiguinho esses dias, Eu vi. mostrando quando eu comprei. Como é que foi? De repente foi o doutor Silvano Valentino, que era presidente da Fiat na época, 70 e qualquer coisa, e ele foi lá fazer o quê? Ele foi lá Já falecido, dar uma já falecido. auscultada, ver se aquilo era sério. Ele era presidente de uma companhia automobilística, por acaso eu o acompanhei, que eu que estava lá num dia, chegou lá para visitar, e na hora eu falei, eu não tinha como me desfazer, falei, vamos almoçar, e fui almoçar com ele, e ele gostou da conversa, gostou da história, sentiu firmeza no que ele viu e falou, olha, deixa eu te confidenciar, o que você acha? Nós estamos querendo agora lançar um 147, lançar o primeiro carro a álcool 76, no Brasil. né? 76. 76, por aí, mesmo carro no Brasil. Eu falei, puxa, mas que bom, que notícia boa que o senhor está me dando. Eu quero 50. Ele falou, não, eu não posso te vender. Vou contar a história curtinha. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, porque eu não sei se nós vamos lançar, não sei quando vamos lançar e não tenho o preço do carro ainda. Eu falei, mas qual é o problema disso? Eu falei, qual é o problema disso? Se o senhor não lançar, o negócio não tem negócio. Né? Se o senhor lançar, quando o senhor lançar, o senhor lançou, tem 50, o senhor vai faturar para a gente vai pagar,
Eu tenho certeza até que o senhor é capaz de fazer até um pequeno desconto, porque nós somos os primeiros. Assim foi. E aí ele concordou, tal, fez, quando funcionou, mandou, tal. Em 80, quando estava todo mundo discutindo, a gente produzia em 6 meses para comercializar em 12. Nós éramos o depósito compulsório de etanol. O estoque regulador ficava nos tanques das usinas, sem reembolso nenhum. E eu peguei a frota da Santa Elisa, alcoolizei toda. Quando eu convidei o Zauer para ser presidente, Wolfgang Zauer para ser presidente do Conselho da Zanini, né? Eu fiquei muito amigo do Zauer, ele me ajudou muito, foi uma pessoa... A Maria Lúcia fez o livro dele e fez o livro do Luiz. Tem um livro maravilhoso sobre o Wolfgang Zauer, você já leu, não? Já li, eu fui no lançamento, ele que lançou. Ele conta. Não, a Maria Lúcia é a mesma que fez o livro. Ela foi me entrevistar, ela foi no meu apartamento aqui em São Paulo, onde eu não vou faz um ano, né? Ela foi lá me entrevistar, me entrevistou. Eu tive um prazer danado em participar, como agora o Roberto Rodrigues me pediu para entrevistar. Ele lançou o livro ontem, lá na feira maravilhosa que teve aí. E eu tenho um capítulo, são 10 pessoas que ele quis homenagear, para não passar para o outro lado, né? Porque ele citou, fez um artigo maravilhoso no Estado de São Paulo, mostrando as pessoas que já foram e não foram devidamente reconhecidas, e que ele queria reconhecer 10, e que ele lançou o projeto agora que ele vai reconhecer. Ele quer fazer 4 livros. Durante 4 anos, ele quer reconhecer 40 pessoas que ele quer. Eu fui da primeira leva, ele agora lançou o livro, por isso que eu estou aqui hoje. Quero ir muito na homenagem a ele, que é aniversário dele hoje, já falei. E vai estar o livro dele lá hoje, lá também? Não sei, devia estar, mas o Roberto não é comercial, né? O Roberto é um sujeito extraordinário. Né? Provavelmente não tem, devia estar e está vendendo, né? Ele é professor na GV, não é? Ele é coordenador, professor está recebendo uma homenagem da GV. Não, e coordenador do agro. Do agro. Paulinho, deixa eu... O que eu estava te contando? Não, você... Aí nós alcoolizamos a frota inteira, compramos tudo, caminhão, com pequenos caminhões da Dodge naquela época, alcoolizamos até máquina de cortar cana. Críticas do setor. Mas o diesel é subsidiado. Eu falei, gente, se o que nós produzimos não serve para a gente, então eu me nego. E naquela época eu fiz uma conta simples. Tinha uma inflação, que eu não lembro mais, 10% ao mês. A inflação maluca. Vocês se lembram disso? Isso é matéria da... Ele não tinha nascido ainda. E, de repente, eu considerava que aquele álcool que eu estava botando na nossa bomba, aquele álcool eu diluía ele pelos 6 meses, com aquele juro que o álcool ficava de graça. O álcool que eu usava nos nossos caminhões ficava basicamente de graça. Né? Até que acabou. Em 1989, 98,7% dos carros produzidos no Brasil era álcool, aquele motor antigo, motor a combustão, motor que não tinha injeção eletrônica ainda, etc. Quer dizer, deu certo, né? Então, aí o que aconteceu? Faltou, o senhor se lembra disso, só faltou na bomba. Nos tanques das usinas, lá em Ribeirão Preto, na nossa região, tinham 300 milhões de litros. Denunciei, primeira página da Folha, tá? E faltou, ficou por isso mesmo. O usineiro ficou mais sujo do que pau de puleiro, né? Porque disseram que a gente vendeu açúcar no mercado internacional por um preço. Quando tinha o Instituto do Açúcar e do Álcool, você não vendia nada no mercado internacional, você tinha que vender para o Instituto do Açúcar e do Álcool. O Instituto do Açúcar e do Álcool é que vendia. Então ficou, até hoje, tem essa pecha que faltou álcool. O consumidor ficou indignado, porque ele tinha uma confiança, ele comprava um carro ruim, mas tinha um combustível nacional, verde e amarelo, existia um patriotismo, existia uma coisa linda, maravilhosa. O cara ficou puto, desculpe, o cara ficou indignado. Desculpe que eu não tinha achei o primeiro termo veio mais rápido. Ficou indignado, você está entendendo? De ter deixado carro álcool, você ainda vai ter um, então não tem isso. Então, tudo isso foram coisas que a gente foi fazendo, que a gente foi bancando sozinho, você está entendendo? E por isso que nós chegamos até aqui, e hoje nós estamos, vamos dizer assim,
quando você vê uma BID, por exemplo, foi no lançamento da BID, que foi lá no Museu da Cana, que é um negócio maravilhoso que o Luiz Biagi fez lá em Sertãozinho, uma coisa linda, 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 uma usina inteira que era do Schmidt, né? conservada, né? Que é todinha, as peças originais, são todas, aquilo virou um museu, né? E que onde uma primeira crise do álcool, eu consegui sair da crise da cana, nem tinha álcool ainda, em 60 e qualquer coisa, fabricando aguardente lá. Nós funcionamos com aquilo uns 6 ou 7 anos, fizemos uma companhia Água Industrial CAEC, Companhia Água Industrial Engenho Central, e desequilibramos o mercado de aguardente do Brasil, porque de repente um ano lá qualquer gente produziu 10 milhões de litros, os maiores produtores de álcool podiam produzir 2 milhões 200 mil litros cada um, etc. Eu não sabia, fiz por ignorância, e de repente desequilibrou o mercado de álcool brasileiro. Na época, a pinga veio aqui para baixo, você está entendendo? O consumidor não aproveitou disso, mas o produtor sofreu muito, né? E quem ganhou foi a Tatuzinha da Vida, que naquela época era a rainha da cachaça, né? Os meninos estão até hoje por aí, né? Então, Comendador Almeida, isso. Então, Ô, Maurilinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, com a sabedoria que você sabedoria. tem e conhecimento do setor, né? Se você pudesse fazer uma análise de uma figura interessantíssima, mas é polêmica. Estou lembrando disso a partir de um artigo que você fez quando foi vendida a Santa Elisa, né? O Canavial, etc. Se você pudesse fazer uma análise do Rubens Ometo, Silveira Sabia que você Mello. ia me pedir isso. Não, porque você é uma autoridade. Eu acho um cara extraordinário. Uma pessoa que uma. Ele está tentando até agora e vai conseguir recuperar, né? Claro que com todas as larguras do um default desse causa, né? E conseguiu um apoio financeiro de um banco que é muito importante, quando esteve, já que você falou o nome, né? Que é uma pessoa que entendeu o problema, né? E ele está tendo um azar danado, porque nós estamos justamente passando por uma das piores fases do setor, açúcar lá embaixo, etanol lá embaixo, por culpa exclusiva da falta de visão ou da sacanagem, né, que está acontecendo no Brasil, silenciosa, muito bem feitinha, muito sutil, você está entendendo? Porque não precisava estar acontecendo isso. Hoje, nós, com a importação que nós fazemos de gasolina, com a importação que a gente faz de diesel, hoje nós podíamos estar com essa importação de gasolina muito menor, né? Importação de diesel muito melhor, você colocando mais biodiesel no diesel e mais etanol na gasolina, tranquilamente. É uma questão de emergência, trata-se de uma conflagração quase que mundial, trata-se de coisa de força maior, muito mais forte do que quando aconteceu a sacanagem da OPEP, que a gente fez o pró-álcool, você tá entendendo? Mas hoje não tem gente de culhão para pegar e peitar isso e falar, não pode, isso é um absurdo o que está acontecendo. Então, o Rubens está dentro desse contexto, nesse momento. Isso é um azar de percurso. O sujeito, para ter a situação que ele teve e sair, ele precisava ter tido um pouco de sorte, que você está dizendo que eu tenho, né? Você está ter tido um pouco de sorte para ter pego esse ano um preço extraordinário e estar ganhando dinheiro. Hoje nenhuma usina está ganhando dinheiro. As melhores não estão ganhando dinheiro, né? E essa é uma situação que ocorre em todos os setores, tanto em tanto tempo. Há uns anos atrás, o produtor de soja não ganhou dinheiro. Ele ganhou no primeiro ano que houve esse desequilíbrio, porque tinha comprado insumo barato e o caiba. E agora, por exemplo, que ele está comprando insumo caro, tá ganhando. Mas daqui a pouco Dá para escapar, isso né? passa, etc. O sujeito que tem caixa, que tem reserva, etc. Que é o que aconteceu na Santa Elisa, que tinha reserva, a Coca-Cola tinha reserva, e a coisa continuou, você tá entendendo? Então, eu acho uma pessoa extraordinária, está fazendo tudo o que ele pode no sentido de resolver isso, abrindo mão. É claro, o sujeito não está abrindo mão porque ele é. Não, ele está abrindo mão porque tem que abrir mão, mas está abrindo e tentando recuperar. Está sendo claro, transparente, tá? O que deve, quanto deve, como deve, para quem deve, né? Eu fiquei chateado bastante Isso me com. entristece e eu gostaria que você não tivesse me feito essa pergunta. Não, eu estou lembrando aqui
o episódio que me entristece é do nosso amigo Roberto Rezende Barbosa, que foi para o setor financeiro e levou muita paulada, né? Não, mas Agora a última coisa é o calote que ele levou vinculado ao Banco Master, né? então, Quer dizer, tinha ficado no não só setor levou dele. o calote, como ainda tinha esse. Quer dizer, o Roberto, se tem uma pessoa no mundo correta, É o chama-se Roberto. Roberto Rezende Barbosa, filho do Renato Rezende Barbosa da Renatão, Manjeca. que era uma Né? grande Muito figura, bem, o Renatão. muito bem. Essa é uma pessoa. Quer dizer, como é que o sujeito, ele quando fez o negócio financeiro dele, que não é o ramo dele, ele sabia, tanto é que ele colocou gente boa lá para tocar, para fazer, etc, 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 entrou no ramo. E isso acontece. Mas ele tem uma coisa rentável na mão e ele tem condições de sair, não precisava estar passando por esses argolos, etc. Ele entrou e ainda volta, ele dobra a aposta, entendeu? Ele volta e Não, dobra. essa história do banco eu não conheço direito, É. você está entendendo? Eu sei que esses são os azares que você tem quando você entra num ramo que você não conhece corretamente, mas é um caso que ele tem Tem como resolver, como né? resolver, etc. Já deve estar resolvido, não tenho dúvida disso. Estou falando aqui sem conhecimento nenhum de causa do que aconteceu. Você está entendendo? Apenas conhecendo o personagem, né, que é de uma correção extraordinária. Extraordinário. Família, toda ela. Você ia fazer uma Senhor pergunta. Maurílio, posso Fala. fazer 2 perguntas breves? Pode fazer. Vão te dar conta se você fizer mais do que 3. Tudo bem. O senhor mencionou a questão da atualidade do setor sucroalcooleiro, né, das dificuldades. O senhor mencionou também aqui um pouquinho a questão das usinas de etanol de milho, que estão expandindo, né, nos últimos 10 anos expandiram bastante, né? Queria saber como que o senhor vê o futuro do setor, né? Porque no momento a gente está produzindo bastante etanol, está produzindo açúcar, né? E aparentemente estamos com dificuldades por conta disso, né? De comercialização e tudo mais. Essa seria uma pergunta. A outra pergunta, o senhor passou por diversas empresas, setores, óbvio, correlacionados, mas, enfim, e tomou muitas decisões na vida do senhor, né? E eu queria saber o que o senhor gostaria de ter sabido lá com os 30 anos de idade, lá quando o senhor estava iniciando, que o senhor sabe hoje, e gostaria de ter sabido lá atrás. Essas duas Eu falei no perguntas. começo do programa. Se eu tivesse o conhecimento que você tem, que eu passei por esses problemas todos muito antes de ter a idade que você tem, se eu tivesse o conhecimento que você tem naquela época, não teria acontecido isso, você está te respondendo de trás para frente. O setor, se tem um setor que no Brasil tem um futuro extraordinário, e ele vai passar por altos e baixos ainda por falta de política de Estado, você está vendo? Por falta de política do Estado, por falta de amor às coisas do Brasil, por falta de dignidade administrativa, sem pudor nenhum, proteger setores que são fundamentais para a sua economia. O Brasil é um país que tem que olhar para a sua economia, tem que olhar para o que é bom dele, e não dar isenção de imposto para carro elétrico, etc., etc., que eu não tenho nada em contrário, mas isso não é uma política inteligente. O Brasil tem, se houvesse uma política inteligente, tanto é que o próprio chinês percebeu. Ficou até com vergonha de estar fazendo esse monte de carro elétrico aqui, percebeu, lançou um carro a álcool agora. Você está entendendo? Por que ele lançou o carro a álcool? Não é o primeiro que ele vai lançar. Porque ele é fora de propósito para um país como o Brasil, dos interesses do país. Não é o interesse do usineiro, do produtor, de ninguém. Eu não sou mais usineiro, não sou mais produtor, você está entendendo? Eu sou um cidadão brasileiro que vivo das minhas economias, que vivo daquilo que eu plantei, daquilo que eu colhi, você está entendendo? E já doei tudo que eu tinha, já é tudo dos meus filhos, etc. Deus os tenha, Deus os ilumine, que eles sejam super felizes, você está entendendo? Mas que não tenham mais receio de falar uma coisa ou falar outra. Mas se tem uma coisa aqui no Brasil, tem um monte de coisa aqui no Brasil que precisavam ser prestigiadas, que precisavam ter vergonha do que fazem. Você tá entendendo? Esse segmento. Porque é tudo de bom, não tem nada. Fecha. É um ciclo. Agora produzindo metano, agora produzindo gás, você está entendendo? Fecha o circuito completamente. Uma usina dessa, ela fecha
não sobra nada, fecha tudo. Você está entendendo? Ainda mais agora você botando flex aqui em São Paulo. Então você tem um bagaço. Então, porque o milho tem um calcanhar de Aquiles, que é a lenha. O sujeito, toda a energia produzida para o processo é produzida a lenha. Você está entendendo? Lenha de fogão. Né? Você tá entendendo? Então, e isso tem que. Agora o grande problema agora é grandes florestas de eucalipto para produzir isso. É ótimo, porque você está movimentando a economia, planta eucalipto. O eucalipto é para usar. Você faz papel, você faz lenha, você faz aquilo que for mais útil. Então, o dia aqui no Brasil, então você pode ter um braçozinho de aviação, que vai demorar mais, porque é muito caro. Mas navio, por exemplo, você já pode ter. Eu não sei o motor que desenvolveram para o navio, você está entendendo? É a coisa mais simples do mundo. Se o motor que está desenvolvido para a propulsão do navio for mais econômico do que o motor de propulsão que era diesel, não há por que não ser. Isso aí é infinito. Isso é infinito. Aviação é infinito, né? Isso tem que ir devagar. Nem tem, se quiser, mas o que não pode é você deixar dar essas barrigadas que deu agora. De repente, agora quebra todo mundo. Você tá entendendo? Depois você desregula tudo. Isso é a mesma coisa que na tua casa depois que teve um terremoto. Você está entendendo? Agora nós estamos na época dos terremotos, né? Um atrás do outro agora. Quer dizer, mais ou menos, depois disso, é quase que um terremoto que passou pelas usinas, porque essa recuperação ela é lenta, né? Ela é lenta. Então, aqui no Brasil, se tem uma coisa que não podia estar acontecendo para o Brasil, nem falo de governo, nem falo de usineiro, nem falo de interessado, do país. É só explicar para a população. Agora, se tem uma crítica que eu faço ao setor, é comunicação. A pessoa não comunica. É uma coisa assim de louco. Então, hoje vieram me falar, um menino até que me falar, estou fazendo um fundo agora para fazer uma comunicação direta tal. Né? Mas isso eu falo há 40 anos. Eu tive um pós-graduação, como eu fui presidente da Coca-Cola, então eu aprendi muito cedo, você está entendendo? Como é que um produto que tem 2,7, 8 de pH, vamos ver aqui, como é que isso pode ser na minha época de menino, na minha época de moço, era a coisa mais importante que tinha no mundo era a Coca-Cola, né? Mas é comunicação, é marketing, é merchandising. Se o brasileiro soubesse o que representa aí hoje, com o fechamento total do ciclo de produção, a cana, o milho você produz aquele DDG, aquele é um espetáculo, você engorda o boi ali mesmo, exporta, está exportando isso. E nós somos melhores do que todo mundo. Nós nem falamos de agricultura aqui na nossa. Você pega essa agricultura brasileira, você tem aquele cara que vai para lá, o cara é dedicado, o cara planta um negócio, ele não sabe o que ele vai colher, ele não sabe se vai chover, ele não sabe. Pô, e é um sujeito credo. O agricultor é um sujeito de boa índole. O sujeito que não é boa índole, ele não consegue fazer aquele trabalho. Então, essa é a nossa vocação. É bom produzir chip, é bom a Nadio, é bom, é ótimo, mas é o que o meu pai falava quando era moço, era muito melhor a gente estar vendendo café e comprando carro importado do que fazer essas fábricas subsidiadas, etc, 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 né? Mas ele estava errado, foi ótimo, está aí a indústria, mas você precisa medir o que é de interesse do país, interesse do país. Respondendo a tua pergunta de uma forma longa, você pediu para me encerrar, mas respondendo, eu vejo com otimismo enorme, 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 enorme. Só tem um desafio de comunicar isso corretamente. Fala, Luiz. Eu queria falar um assunto atual. Faz um mês que o governo publicou a medida provisória 1376 para renegociar 100 bilhões de dívidas rurais. Isso está travado porque falta alguma regulamentação. O que houve com a agricultura recentemente, com tanto RJ? O que você acha? Não, a agricultura está passando por uma fase difícil, né? Que eu comentei agora aqui, vamos dizer, a soja
e tudo, a cana agora, a cana era uma que estava fora disso, né? Ou está fora desse problema hoje o café. Café, graças a Deus, está fora disso, né? Graças a Deus. Houve uma fase de preços baixos e uma fase de um contrapé. Quer dizer, o preço baixou muito e tudo para a agricultura subiu, mas subiu meteoricamente, né? Fertilizantes, defensivos, tudo. Todos os insumos agrícolas subiram muito. Então o sujeito está faturando menos e gastando mais para produzir, né? Então um hectare que custava R$ 2.000 ou R$ 5.000, seja lá o número que você quiser, hoje custa quase o dobro para plantar, cultivar, etc, 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 cuidar, etc. Então houve se você olhar a curva de preços do produto agrícola, é uma montanha-russa, né? Sempre foi. Isso assim, então o agricultor não sabe disso, porque se ele soubesse disso, ele nem seria agricultor, né? Ele mas ele está mais ou menos, ele sabe que tem os preços baixos, que ele, quando está lá em cima, ele precisa guardar, porque depois vai precisar, né? Às vezes ele não aguenta e compra terra, né? E o que aconteceu é isso: o pessoal estava muito investido durante esse período agora, todo mundo acreditando que aquilo ia continuar, porque o agricultor, você para ser agricultor precisa ser otimista. O sujeito que não é otimista não é agricultor, porque ele acredita em tudo. Ele acredita em chuva, ele acredita que vai chover naqueles 10 dias que ele precisa, que naqueles 10 dias vai chover. Você está entendendo? Então, esse é o agricultor, né? O agricultor que não tem sábado, não tem domingo, né? E na colheita ele precisa trabalhar 24 horas por dia, no plantio ele precisa trabalhar 24 horas por dia, né? Então, o que aconteceu é um descasamento completo de preços e de insumos, de preços de venda das commodities com insumos e um certo otimismo das pessoas que estavam investidas, que estavam compradas, etc. Aí tem bolsa, que você precisa também vender, um pouco de azar, nem todo mundo é bom de fixar preço, etc. Então é um conjunto que levou a pessoa para isso. Os 100 milhões, como tudo que está sendo feito agora, vai ter 100 milhões? Bilhões. Sim, desculpe, bilhões. Quem está ouvindo. Vai ter? Não sei. Por que, né, quer dizer, existe uma má vontade com a agricultura no Brasil. E o plano safra não é um bom subsídio? Não existe mais subsídio no plano de safra. Hoje, até o presidente da Rural, esses dias, tem dito que o plano de safra tornou-se inútil. Se quiser eliminar o plano de safra, pode eliminar. Não precisa ter mais plano de safra. Porque o plano de safra era um dinheiro que o agricultor pegava a juros favorecidos. Então, isso tá na conta do agricultor. Ele recebia isso. Está certo ou está errado isso? Era assim. E, de repente, você muda. É juro de mercado. O que está acontecendo? O que aconteceu com agora que vocês perguntaram aqui com o Rubens, o que aconteceu com o Roberto, o que aconteceu com todas essas pessoas? Foram pegos num contrapé por 15% de custo do dinheiro. 15% de custo de dinheiro não tem nada. Para usar a frase do próprio Rubens, para usar um bom francês, estamos ferrados. Ele dizendo. Exatamente. Então não tem nada que remunere esse custo financeiro. E esse custo financeiro agora é culpa do Roberto Campos. O pessoal está aí faz 4 anos. O Banco Central é dirigido pelo Galipo faz 4 anos. Né? E outro dia no debate aqui eu vejo o Haddad falando culpa do o Roberto Campos colocou tecnicamente o juro naquele patamar. Se o juro podia baixar, por que não está 10% a Selic? Né? Por que quer dizer, fica a pergunta. Se eu soubesse responder, eu te responderia. Né? Porque tecnicamente não pode baixar. Você acha que se tecnicamente pudesse baixar? O pessoal está baixando sem poder baixar. Agora todo mundo falando que no próximo reunião do cupom não deve baixar juro, porque um monte de coisa que aconteceu aí que tá atrapalhando. Agora as contas, agora não fecha, agora gasta mais do que ganha. A economia é um negócio que quem gasta mais do que ganha fica apertado. Caixa d'água que solta mais água do que recebe água, acaba a água. Você está entendendo? É mais ou menos assim. Agora
Nós temos os recordes de recolhimento de impostos durante todos esses anos, os últimos anos, mês sobre mês, batendo recorde, batendo recorde. Você que está aqui, você sabe disso. Então, e de repente, a despesa aumentando 10% ao mês, tal, isso não existe. Isso Morelinho, Agora é uma nós temos loucura. que. Encerrar, mas digo só a última mesmo, viu, Luizinho? Tá o nosso Não, diretor estourou. não encerra, tá bom? Não, é o seguinte, tá um show. Você vem outra vez. Não, você tem que voltar, mas eu queria... Não, vamos conversar, não vamos perder tempo. Não, eu queria que você falasse o seguinte aqui para os nossos internautas. Você está com 84 anos. Você parece um menino de 54, um raciocínio, uma energia, uma memória, um espetáculo. Qual o segredo, Maurelinho? Trabalhar muito, Dá a fórmula. não namorar. É porque eu fiquei viúvo, né? Agora tem um problema adicional. É. Mas você tem um trunfo genético da dona Edna, né? Tem um truque genético, não sei, eu não sei. Você vai Você passar está do bem sangue. com você mesmo. Você está tranquilo com aquilo que você pensa, né? E aquilo que você fala, e aquilo que você executa. E olhar para trás, o que você fez também ajuda. Não, né? e olhar para trás e você não ter arrependimento de nada, você reconhecer os erros que você fez. Errei muito. Você, para acertar, precisa errar. Né? E ter a humildade de aprender com seus erros. É tudo coisa elementar, todo mundo fala, mas é praticar essas bobagens. É tudo bobagem. Se você pratica, dá mais certo, você está entendendo? Então é isso, é ajudar as pessoas, é você ter aquela consciência que você fez tudo o que você podia, cada época de um jeito. Em 1960 era de um jeito, em 50 era de outro, 70 era de outro, cada época era de um jeito, ajudando. Agora tem tanta gente. Você dá um dedinho assim, tem gente que você dando um dedinho, você resolve o problema dele. Tem gente que é tão fácil, tem gente que você com um telefonema você resolve o problema dele. É fazer, ter paciência, ter uma estrutura. Hoje eu tenho uma estrutura que só me traz problema, você está entendendo? Que é onde eu me sinto bem. Eu não resolvo tudo, eu nem resolvo pequena parte, porque muitos problemas eles se resolvem por si só. Mas quando a pessoa que você propõe aquilo para ele percebe que você se interessou e aquele problema dele resolve, você não fez nada, né? Que acontece muito, você está entendendo? Isso é fantástico. Quando o ministro da Agricultura, o saudoso Delfim, falava o seguinte: quando o futuro vira passado, tudo fica mais claro. E mais do que isso, né? Quando você não tem garantia, nem o passado é garantido mais aqui no Brasil, aí o passado fica mais difícil. Obrigado, então, Maurílio. O nosso tempo está esgotado. Não, mas Esgotou, mas é gostoso conversar no tempo complementar. Não, suplementar. E o cara o dono do estúdio fica bravo. Pode mandar nota. Em novembro, você promete voltar aqui? Adoramos. Nós demoramos, nós ficamos marcando isso. Foi um pacto, né? Foi um pacto. Mas em novembro você volta aqui. Eu prometo, se você fizer uma coisa coordenada que nem você fez hoje, eu venho aqui, eu vou para lá. Mas esse negócio de conversa mole também passa o tempo, hein? Estourou. Nossa Senhora. Você viu o quê? 2 meninos aqui. 2 meninos aqui. Brilhantes. 4 meninos, Ok. Obrigado e até a próxima. Obrigado a vocês. Foi um prazer enorme estar aqui, de verdade. Você deu uma verdadeira aula. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Obrigado.